Olá, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Prova com Consulta, o primeiro podcast do campus do Araguaia, um podcast quinzenal, onde apresentamos ideias, pessoas, projetos e novidades para as sociedades, assuntos que estão dentro da UFMT, mas para a sociedade. Tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o professor Vitor. Hoje a minha companheira, a Gabriele. A Gabriele é do curso de farmácia. É a primeira vez, né, Gabriele? Primeira vez. Primeira vez. Tá iniciando aí, se Deus quiser, vai ser uma parceria longa. A Ana Elisa tá ali, já na retaguarda, a próxima a participar também aqui com a gente. Novos integrantes, novas ideias, tá bom? Agradeço o interesse, né, de participar. E os ouvintes aí, eu gostaria de pedir aquele like, né, no vídeo, ajuda a proliferar. A gente está numa plataforma onde a disseminação é através dessa forma, né? Então, se você puder dar um like, enviar os vídeos para amigos, e uma coisa que dá muito engajamento é o comentário no vídeo. Tá bom? Uma palminha, um foguinho, qualquer coisa, um foguete, já ajuda demais, tá bom? Bom, a nosso podcast Prova com Consulta é o podcast onde todo episódio a gente tem uma prova, que é o assunto, e a consulta, que é o nosso convidado. E a prova de hoje é sobre um projeto de extensão que é realizado aqui no campus do Araguaia da UFMT, o projeto de extensão Seja Enfermagem UFMT, tá bom? Esse é o tema da prova de hoje, e a consulta será com a professora a doutora Leonara Hadai, tá bom? Muito obrigado. Obrigada a vocês, bom dia. Antes da gente começar as perguntas, Gabriele, mostra o pessoal aí um pouquinho quem é a professora a doutora Leonara Hadai. Agora eu vou chamar só de Leonara. Pode chamar até de Léo, se vocês quiserem, porque eu até prefiro, sabe? Meus alunos, meus colegas, minha família, fiquem à vontade. Então, a professora doutora Leonara Hadai possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestrado e doutorado pela Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal do Mato Grosso. Atualmente, ela é professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso, campus do Araguaia, ministrando disciplinas do curso de enfermagem. Obrigada. Essa é a professora doutora Leonara, uma filha da UFMT, agora uma servidora da UFMT, o filho voltando para casa. Eu também sou dessa turma aí. E além de todas essas atribuições da professora, ela também se envolve em outras coisas administrativas, né? Hoje à tarde mesmo ela já falou que tinha uma reunião do colegiado, então tem a parte administrativa, de pesquisa, mas nosso foco hoje é na parte extensionista que ela trabalha, né? Então, Leonara, a gente queria saber um pouquinho, começar pelo projeto, né? Projeto que tem esse nome, Seja Enfermagem. O que se trata esse projeto? Da onde veio a ideia desse projeto de extensão? Bom, pessoal, esse projeto, ele não é uma novidade. É a segunda vez, né, que nós estamos aplicando essa proposta, só que essa vez ela vem trazendo algumas aprimorações, né, na organização e na proposta de ações também. Então, ele já foi desenvolvido pelo período de 1 ano, se eu não me engano, no ano de 2023 ou 24, gente, eu tô com a cabeça não muito boa. Mas relativamente recente. Isso, é recente. Isso. E a ideia, quando nós fizemos essa primeira proposta, foi aproveitar momentos que nós somos muitas vezes convidados a colaborar na comunidade, né? E às vezes isso acabava ficando assim, parado, essa carga horária ela acabava não sendo computada dentro da produção do curso, né? Então muitas vezes nós somos convidados, o pessoal, acho que o gatilho para essa primeira proposta foi um convite que o pessoal do Parque Serra Azul
né, da gerência do parque, havia convidado para a gente fazer uma palavra sobre saúde, né, sobre estilo de vida saudável e tudo, né? Aí eu falei assim, aí no que nós fomos lá, nós percebemos que tem uma vazão tão grande de pessoas que sobem e descem a serra, né? E eu falei, gente, por que a gente não está aqui fazendo orientações, educação em saúde, né, de forma bem comum no dia a dia das pessoas, né? Por que a gente não aproveita mais esses pontos que tem um fluxo de pessoas de vai e vem tão grande, Esse né? fluxo que você se refere é da escadaria? Sim, lá no ponto da escadaria. O primeiro convite foi para um café da manhã que foi ofertado lá na guarita de baixo, né? Houve uma fala de nutricionista, houve a fala do educador físico e houve a fala da professora da UFMT sobre como conciliar um estilo de vida saudável, né, dentro da nossa rotina de vida, né? E foi a primeira oportunidade. Aí eu pensei, né, eu falei assim, gente, por que a gente não dá mais visibilidade para essas coisas que a gente acaba fazendo? Porque já são demandas que nós atendemos, de certa forma, no nosso trabalho, né? Via o FMT, via curso de enfermagem. Então, a proposta veio para formalizar esse atendimento a essas demandas que surgem. Entendi. Mas, assim, e para a questão do curso? O curso é para ter mais um aproveitamento, porque o aluno também tem essa coisa, né? A gente, como professor, eu vou me colocar no mesmo balaio porque eu passo por isso. Tenta conciliar a necessidade social ao ensino, né? E a valorização também do aluno. Então, assim, você associar isso aí, muitas vezes de forma imediata é difícil. Então, pelo que eu entendi, o projeto ficava no gatilho à espera. E para o curso, porque você falou para atender a demanda, e para o curso, qual a importância desses gatilhos estarem prontos para o aluno exercer? Bom, é importante no sentido que você contribui de uma forma, né, mais, como que eu posso dizer, mais palpável. Eu acredito isso. Porque nós temos muitos professores envolvidos em muitas ações na comunidade e que fazem muitas coisas. E essas ações, elas não eram visíveis e muitas vezes convidavam alunos nesses processos. Na verdade, o curso de enfermagem, ele tem uma veia extensionista muito grande. Nós somos dos cursos do ICBS que mais ofertamos extensão, né? Temos o professor Elias, a professora Liceia, né? Sempre muito envolvidos nessa área. E eles fazem atividades muitas vezes para além das extensões que eles oferecem, porque são convidados para uma palestra em algum lugar, para, né, uma atividade. Então, foi nessa primeira ideia que surgiu a proposta do projeto. E para o curso é extremamente importante porque promove visibilidade para nós, dar convite para a nossa comunidade, para que pessoas daqui, assim como eu, nascida e criada em Barra do Garças, possa também cursar, né, um curso que é gratuito, que é aberto a todos e que tem, né, uma relação muito boa com a comunidade, com o nosso local de nascença, né? E nesse sentido, eu te respondi a pergunta? Sim. E como você caracteriza o curso de enfermagem na UFMT? Caracterizar no sentido de docência, de estrutura, do que? Eu acho que a gente pensou mais nessa pergunta, assim, porque tem cursos, vou dar um exemplo do curso de Ciências da Computação, que a gente fez uma pergunta, né? Tem cursos que às vezes é mais voltado para software, outro é mais voltado para inteligência artificial. No caso da enfermagem, tem esse lado muito social, mas às vezes pode preparar o aluno mais para o lado hospitalar, né? Mais para PSF. E porque a gente já teve uma entrevista com os alunos, né? Foi ótimo. Já viu a perspectiva do aluno. Mas para você é lógico que não é uma perspectiva real, é a sua perspectiva. A gente não quer saber, né? A sua perspectiva, que caminho que o curso de enfermagem mais direciona o aluno, como um todo. Certo. Bom... É filosófica, né? Essa pergunta. Agora entendendo bem assim mais o contexto do que vocês gostariam de conversar nesse momento, eu entendo que o curso de enfermagem, ele acaba sendo até objetivo, sabe? Porque nós temos orientações
né, que são estipuladas por meio de diretrizes, as diretrizes nacionais, né, dos currículos de enfermagem, que é uma orientação, né, a nível de aparato legal, vamos assim dizer, que orienta como os cursos devem estar estruturados, né. E o nosso curso, eu acho que ele atende de uma forma bem satisfatória o que as DCNs propõem para a formação de um enfermeiro generalista. Né? Então, assim, se você me perguntar qual é a característica do curso de enfermagem, o nosso curso de enfermagem ele é de lidar com o ser humano, seja na atenção primária à saúde, na assistência, né? Ou na assistência dentro do âmbito hospitalar, que é o que nós formamos um enfermeiro generalista, de atenção, né, para atuação dentro do Sistema Único de Saúde, seja ele em âmbito da atenção primária ou em âmbito hospitalar, mas voltado para a assistência, para a pessoa, o atender a pessoa numa visão com integralidade, né, numa visão longitudinal, de cuidado a essa pessoa ao longo de todas as fases da vida dela. Eu entendo dessa forma. Entendi. Mais social, mais amplo também, né? Sim. Humanístico, mais amplo também. Sim. O que para mim faz bem sentido se tratando de um curso público, né? Gratuito e de qualidade, voltado para preparar. Depois ele pode optar por diferentes opções, atribuições, né? Mas o curso ter esse foco para preparar ele para o Sistema Único de Saúde é meio que a máquina se retroalimentando, né? A profissionais que atender esse tipo de população. Na qual eu acho que muitas vezes é lógico que o conhecimento técnico, né, universitário, é sempre um peso muito relevante. Mas o aspecto de você ser humano, respeitoso, né, traz eu acho, agrega um valor ao profissional e à terapia muito grande, né? Você ter o olhar humano da pessoa, não tratar, não é um número, não é mais um. Então, trazer o aluno para essa perspectiva melhora até a terapia. Sim, né? sim. Tem uma situação que eu gosto de citar, é que nós temos uma política nacional de humanização, né? E quando você pega o aluno lá no comecinho do curso, né? E a gente começa a falar desses temas sobre humanização, sobre atendimento, eles acabam, assim, trazendo uma perspectiva de que o humanizar é ser educado, né? E aí a virada de chave é quando eles já estão na fase final mais do curso, que aí quando eu estou novamente com eles, né? Que é quando eu passo com eles pelos estágios supervisionados 1 e 2. E aí eu percebo que essa visão mudou totalmente, né? Que hoje eles entendem que a humanização do atendimento é o proporcionar acesso ao usuário, é eu ter um atendimento de qualidade visando uma perspectiva integral de saúde daquela pessoa, é eu olhar para ele centrado tanto no indivíduo, mas também quanto no contexto onde ele está inserido, na sua família, né? Então isso é o atendimento humanizado, é quando eu garanto as necessidades de saúde que ele possui, que esse usuário possui. E aí você percebe o ganho de maturidade que eles têm ao longo do curso. Que no começo acreditam que muitas vezes, né, atender humanizado é ser educado. E no final você entende depois que o atendimento humanizado é aquele que garante a saúde para o usuário. Nesse sentido. Com empatia. A gente quis falar um pouquinho do curso, essa visão meio geral, para as pessoas também se contextualizar o tipo de alunos que eles vão receber ou eles vão estar integrados nesses projetos de extensão, né? Mas vamos voltar a falar do projeto de extensão Seja Enfermagem na UFMT. Lança aí a sua, Gabriela. Dentro do projeto de extensão Seja Enfermagem UFMT, tem uma ação chamada Semana da Enfermagem. O que seria essa ação? Essa ação é uma novidade que nós estamos trazendo em primeira mão aqui com vocês, tá? Que é a proposta de criar um evento que dê visibilidade para a enfermagem, né, para o nosso curso. Eu não sei se vocês sabem, mas em janeiro de 2026, né, a portaria do CONCEP que criou o curso de enfermagem, que autorizou a criação do curso de enfermagem,
ela autorizou não, que já deu início, né, para a criação do curso de enfermagem, ela completou 20 anos. Então, nós temos em 2026 o nosso curso de enfermagem completando 20 anos dentro da nossa casa. E é um motivo de muita alegria. E eu fico mais feliz também por ter participado disso desde o começo, visto que eu me formei na primeira turma de enfermagem daqui. Então, há 20 anos atrás, em 2006, estávamos em sala de aula já estudando as nossas primeiras matérias do curso. E hoje nós estamos aqui para comemorar e celebrar esse momento. E aí veio a proposta de fazer a semana de enfermagem para o nosso curso. E aí eu repito, trazendo em primeira mão aqui para vocês, de forma a comemorar, a trazer essa data comemorativa como centro do nosso tema, do nosso evento. Legal. E já tem uma data, até mesmo pra gente, nessa divulgação aí, de quando... Porque por mais que você fala assim, é um evento comemorativo. Né? Isso. Comemorativo. Mas eu imagino que, pelo nome, Semana da Enfermagem, deve envolver os enfermeiros, né, de outras instituições. Então, se puder fazer esse público-alvo de vocês e qual é a data meio prevista aí pro evento acontecer. Todos os anos, a enfermagem tem a data comemorativa que é alusiva ao Dia do Enfermeiro, né, que é o dia 12 de maio. E aí, então, muitas instituições, tanto de saúde quanto de ensino superior, né, de enfermagem, acabam promovendo, né, assim, o que a gente chama de semana de enfermagem, que é o momento do ano para a gente fazer alusão, né, à importância da nossa profissão dentro da comunidade, dentro do SUS, no atendimento da vida das pessoas. Então, já tínhamos a proposta de fazer isso, né, articulado ao nosso curso. E aí, trouxe o plus, que foi, né, aproveitar esse momento para comemorarmos, junto à Semana de Enfermagem, os 20 anos de existência do curso de enfermagem aqui na UFMT do campus do Araguaia. Legal. E as datas já tem alguma coisa? Então, nós já planejamos e decidimos as datas. Vai ser bem na quinta e sexta-feira, na última quinta e sexta do mês de maio. Se eu não me engano, de cabeça, se minha cabeça não estiver falhando, gente... 28 e 29 de maio, tá? Vai dar numa quinta e numa sexta-feira. E na quinta-feira, que vai ser a abertura o primeiro dia, nós planejamos, né, uma mesa redonda e uma palestra magna, que a gente ainda está fechando as parcerias. E para sexta-feira, no dia 29, pelo menos a oferta de alguns cursos, mini cursos, que serão voltados para a área específica de enfermagem. E quem poderá participar, né, dos minicursos especificamente? Estudantes da área de enfermagem, né, ou enfermeiros também, já formados. Mas, para o evento, de forma geral, quem está convidado? Toda a comunidade acadêmica, toda a nossa comunidade, né, regional, enfermeiros que atuam já nos hospitais. Então, esse público-alvo vai envolver essas pessoas. Legal. A gente pode fazer o seguinte, porque o curso tem um Instagram. Tem. Né? A gente pode deixar na descrição do vídeo, se não é enfermagem, não sei se é underline CUA, né? Acho que... a gente pode deixar esse Instagram nas descrições do vídeo, porque atualizações, se determinadas divulgação desse evento, vocês encontram lá em tempo mais real, mas já fica aqui, né, o pré-convite para toda a comunidade interna e externa da UFMT, essa Semana da Enfermagem, que pelo que eu entendi, dentro do projeto Seja Enfermagem ou FMT, existe várias ações, né? Uhum. Então, dentro dessas ações, existe essa Semana da Enfermagem que você já pincelou um pouco aí mas dessas conversas que você está tendo aí, já tem alguma coisa meio conversando ou já bem estabelecida? Dá uma dica para nós aí, uma curiosidade. Então, nós temos, né, professores que são colaboradores dentro do projeto e eles ainda estão articulando, mas nós estamos verificando a possibilidade da presidente do Corém de Mato Grosso estar conosco nessas datas, né? Mas ainda tudo
em nível de conversa, né? Ainda não temos a confirmação, mas já estamos pensando na oferta de um minicurso voltado na área da pediatria, com a professora Pamela, que é especialista nessa área. Ela quer ofertar um minicurso nessa área, ela já sinalizou, né, que traria algo nesse sentido. Então, tudo ainda está sendo construído, mas vai dar certo, se Deus quiser. Legal. Além da Semana da Enfermagem, você gentilmente, né, mandou o projeto, e tem outras ações ali, algumas ações que já aconteceram, que vão acontecer, acho que talvez quando esse episódio for no ar, elas já aconteceram, mas a gente podia falar das outras ações, porque esse projeto, seja enfermagem ou FMT, ele abrange várias coisas, né? A não sei se você queira falar mais sobre a Semana da Enfermagem, mas também as outras ações. Eu vou ponderar uma aqui que me lembra, que é eu não sei se eu posso falar campanha da vacinação, ou a facilitação da vacinação, principalmente interno, né? Como que funciona, como que é essa dinâmica aí dessa ação de vacinação dentro desse projeto. Bom, muitas vezes o curso de enfermagem é acionado por parcerias estratégicas que nós temos, né, com algumas unidades de saúde, com a própria prefeitura, que nós possuímos, né, um COAPS estabelecido. Então, muitas vezes, existem algumas campanhas, às vezes temos que bater metas, né, de vacinação da população, até mesmo para melhorar os indicadores que são, né, estipulados dentro dos sistemas de saúde. E às vezes nós somos convidados para contribuir nesse sentido, né, com professores colaborando, com alunos já, né, alunos já no estágio de formação que já dominam aplicar uma injeção, né, para saber qual técnica que vai usar nas diferentes formas de vacina que podem ser administradas, né? Então, a gente pede alunos que minimamente tenham já passado por etapas da formação, que compreendam minimamente, né, as técnicas necessárias para a aplicação de vacinas. E aí nós reunimos esse grupo de alunos, geralmente um professor coordenador, e auxiliamos, né, em algumas dessas campanhas que, de certa forma, elas geram retorno para a prefeitura, porque elas são lançadas dentro dos indicadores de alguma unidade de saúde que foi nossa parceira nesses processos, porque nós não temos vacina, né? As vacinas, elas são trazidas, elas são, como que eu vou dizer assim, o transporte, o deslocamento, a refrigeração, todo esse processo é garantido pela própria unidade básica de saúde, o enfermeiro vem junto, então é uma atuação conjunta, não é somente a universidade. Então, o que reforça mais ainda o caráter extensionista dessas ações, né? Quando nós abrimos esse tipo de ação para a comunidade. E já adianto aqui que na Semana do Calor, agora nessa recepção, nós teremos aqui dentro do campus uma parceria também, nesse sentido, com a unidade de saúde, que vai vir e vai nos disponibilizar algumas vacinas para a gente estar atualizando quem precisar de atualização no seu cartão de vacina. Entendi. Então, o que me parece assim, a vacina que esse posto de saúde, vocês estabelecerem esse convênio, né? Ele traz as vacinas disponíveis, a pessoa traz a carteirinha, e aí às vezes a pessoa pode tomar até mais de uma vacina ali, né? Se for a necessidade, né? Nós fazemos uma avaliação, olhamos a carteira para saber qual foi tomada, qual não foi, né? E aí após essa avaliação, a depender das vacinas que estejam disponíveis, a pessoa pode tomar mais de uma vacina. Entendi. E eu imagino que o aluno deve adorar, né? Participar. Nossa, eles fazem bastante. A última campanha que teve, se eu não me engano, foram mais de 150 doses, né? E aí, o que é interessante? Porque o aluno aprende nesse momento, né, de atendimento à população. Ele aprende a olhar e avaliar quais são as vacinas faltantes dentro de uma caderneta. Ele aprende a fazer a técnica, né, a aprimorar a sua técnica, porque fazer ele já sabe, né? Então, ele aprimora a sua técnica repetindo várias vezes o processo de vacinação. Ele aprende a orientar esse paciente. Olha, hoje pode ser que o senhor sinta assim, pode ser que o senhor sinta assado, pode parecer tal...
efeito, né, colateral, mas assim, assado. Então, ele estuda a respeito das vacinas para ele conseguir fazer essa orientação. E o mais importante, né, no final, ele sabe promover um relatório a respeito disso. Então, nós temos que contabilizar, temos que ir na unidade de saúde, em conjunto com a enfermeira, para lançar essas vacinas nos sistemas, para conseguir o retorno, né, em termos de verbas e aumentos de indicadores e realização das métricas necessárias, para que essas vacinas sejam contabilizadas dentro da produção do município. Né? E aí, então, ele tem que aprender a mexer no sistema, ele tem que aprender a lançar. Então, é uma coisa muito para além do que aplicar uma simples vacina. Tem muitas outras coisas envolvidas dentro desse processo. E você mostra como a extensão, qual é o potencial que a extensão tem para atender uma comunidade, para melhorar o aprendizado desse aluno que está integrado nesse processo, né? Porque o objetivo da extensão, ele não é o ensino, mas eu estou querendo te mostrar aqui como que ele fica integrado mesmo sem querer, né? Querendo ou não, o aluno que está envolvido no processo de extensão, ele também aprende muito, né? Ele aprende a saber atender uma pessoa, a conversar, ele aprende a saber fazer orientações. Então, tudo isso está envolvido nesse processo. E o projeto de extensão, ele faz uma coisa que é assim, dentro de sala de aula, muitas vezes, é algo que até a parte didática tem que melhorar assim, institucionalmente. O curso de medicina, ele vem mudando até o formato dele, né? Faz em módulos. Eu acho que é uma tendência que deveria ser para todos. Algumas vezes as disciplinas não se conversam, então o aluno dentro de sala de aula vê conteúdos isolados. E o mundo não é isso. Então, na extensão, todos os conhecimentos, eles são integrados. E você tem que trabalhar todos eles ao mesmo tempo, né? Então, essa é a hora. O profissional, ele está atuando como... né? Ele não pode ser o profissional, mas ele está atuando como um profissional. Então, integrar saberes em uma atividade, né? Porque você falou aí de vacinação, de políticas públicas, né? De atenção básica. Então, são várias disciplinas numa só. Você participou, Gabriela, na primeira edição da vacina? Não participei. Tenho medo de agulha. Não, pelo amor de Deus. Mas eu achei... Agora vamos fazer essa discussão aqui. Porque... não te julgo, eu também tenho. Em mim. Agulha em mim? Não. Obrigado, passo. Agulha nos outros? Sim. Ótimo, vamos. Vai ter uma nova oportunidade, então, aí, né? Para renovar a vacina. Muito interessante o projeto. E o projeto, ele abre as inscrições quando? Então, nós não temos, assim, um sistema de inscrição estabelecido, né? Como nós iremos fazer como ele está prevendo dentro do seu corpo de projeto, né? Ações de atendimento na comunidade, ações da semana de enfermagem, ações de atendimento a palestras que muitas vezes nós somos convidados, né? Ou parcerias que nós já temos estabelecidas, como, por exemplo, na Igreja Assembleia de Deus. Todo mês eles pedem para que eu, em conjunto aos meus alunos, né, faça uma palavra sobre o mês alusivo à saúde daquele dia. E isso mostra a importância que essas lideranças, né, como as igrejas, né, têm na comunidade. Então, eu aproveito aquele espaço com a sessão de minutos, né, de alguns minutos, 20 minutos, que o pastor libera para mim num domingo, que é o dia que está mais cheio a igreja, né? E a gente fala sobre temas importantes. Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Essas datas, agora as cores fugiram da minha cabeça. São tantas cores e datas, mas sempre, todo mês a gente tem a oportunidade dessa abertura dentro da Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, né? Temos outras parcerias também já estabelecidas, como eu falei aqui já, o Parque Serra Azul. Sempre que eles promovem aquele evento, um dia no parque, eles nos chamam para a gente falar. A gente fala muito sobre as PICs, né? As práticas integrativas complementares em saúde. E mostra como que a natureza está agregada nesse sentido, como que ela vem para colaborar, né? E aí muitas vezes as pessoas falam assim, mas o que o curso de enfermagem tem a ver com o Parque Estadual Serra Azul? É muita biologia,
Não, é saúde também, a natureza é saúde, né? E é muito, muito gratificante poder ter essas parcerias já estabelecidas. E aí sempre existem também convites extras que vão aparecendo. Professora, vocês poderiam vir na escola fazer uma palestra a respeito de tal tema? Me chamaram já uma vez para falar sobre o uso de cigarro eletrônico na escola para adolescentes do terceirão, sabe? Acho que foi um dos maiores desafios que eu já tive da minha vida. Porque é um público diferente, né? E eu fui lá para falar a respeito de drogas e essas coisas, né? E os alunos queriam debater comigo, né? Então, eu me vi num momento durante a palestra, debatendo, lógico, né? De uma linguagem mais simples, mas com uma menina de 15 anos, 16 anos por aí, que o cigarro eletrônico fazia mal, e ela me falando que não, que ele fazia mais mal do que até o próprio cigarro comum, né? E que ela falando que não, e aí nós começamos a conversar, e aí eu falava assim, tá bom. Por fim, eu já estava me perguntando assim, qual estudo que ela estava se baseando. Aí eu percebi assim que nessas oportunidades a gente também tem que, né, buscar formas de ter uma linguagem mais aprimorada com aquela população que você vai lidar, né? Mas enfim, foi uma experiência diferente, trouxe muitos aprendizados para mim, mas é algo que acontece direto. Nós sempre temos convites para participar em escolas, em alguma coisa com uma fala, né, com uma contribuição. E aí o projeto ele vem trazer isso de forma formalizada, que antes nós já fazíamos, são ações que nós já fazíamos, mas que acabavam invisíveis aos olhos da nossa própria instituição. Né? Hoje não, hoje nós temos o projeto que traz isso e fala, olha, nós vamos cumprir tanta carga horária nesse sentido. Regulamenta, certifica, isso. Né? Fortalece a parceria, documenta a parceria, né? Vai ficando mais profissional até como um todo. Mas eu entendi, assim, não tem como uma inscrição, que são tantos eventos. Eu acho que a forma mais fácil é seguir o Instagram. Ou o projeto em si tem algum Instagram específico desse projeto? É o curso, né? O que eu acho muito legal isso da enfermagem, parabéns por vocês, porque às vezes você fragmentar também, você acaba dispersando muito. Então tudo acontecer num só, tudo que acontece fica lá, né? Então eu vejo, assim, pelos professores que já passaram aqui, a Maraísa, né, falou da vacina, então vocês trabalham em conjunto e isso só tem a fortalecer. Eu vou voltar um pouquinho, só porque eu acho que é um tema muito importante. Primeiro, não ter medo de agulha. Quer dizer, o medo não tem como controlar, né? Eu falo as consequências, assim, o tanto que se protege a vacina, o tanto que é protetora. Mas quando você falou dos índices, a gente tem que os locais de saúde têm que atingir índices, né? Os indicadores. Os indicadores. Para a população ter uma ideia, assim, né? O governo federal, ele envia uma quantidade de vacina ou de verbas específica para um programa. A partir do momento que essa vacina não é utilizada, porque ele sabe, ele tem um controle, por isso que tem que levar a carteira de vacina, você tem um número SUS, tem um sistema específico. Você alimenta esse sistema, então o governo controla. Eu levei X e foi usado X. E quem foi usado também. A partir do momento que eu não alimento isso, o governo automaticamente, que eu falei, não, eu não vou mandar mais, vou cortar essa verba. Aí quando a população quer, fala assim, não, agora eu quero, agora eu decidi que eu quero, aí não tem. Porque durante todas essas ações que foram feitas, a pessoa não se deu o trabalho, às vezes, de procurar um PSF, ir nessas ações, né? Então, de novo, eu fui usando a palavra, né? Retroalimentação. Esse é um projeto muito bacana que ajuda a aumentar esses indicadores, né? Para um próximo momento ter mais verbas e até mais opções. Vou dar um exemplo muito prático. Eu estou nessa semana com meu filho. A vacina para dengue particular, ela é muito cara. Muito cara. E aí eu recebi a mensagem de amigos, né? Mas eu vou lá no PSF confirmar.
que meu filho de 12 anos pode ir lá vacinar contra a vacina da dengue. Isso mesmo. A vacina da dengue, que não era todos os municípios que tá. Eu já fui uma vez no PS, quando ela falou, não, aqui não tá tendo. Então eu já fui uma vez. Se eu não me engano, começou semana passada. É. Que eu já comecei a receber avisos no grupo do PSF do meu bairro. E aí não é para todos, tem idades específicas, não tá aberta ainda, mas a adesão, né? Por que eu não vou tomar? Então, quanto mais você leva o idoso, o seu filho, essas métricas vão somando, falar que a população está fazendo uso, eu não vou deixar a vacina perder, e aí vai atingindo mais pessoas, né? Então, a classe trabalhadora, né? Então, se dá o trabalho de, né, uma vez por mês, de 15 em 15 dias, passar no PSF, ver se tem alguma novidade, né? Mesmo se você precisar, porque o nosso sistema, o SUS, o sistema de vacina, e aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer diferentes países, e aí a gente é muito crítico, né? Principalmente políticas públicas no Brasil, a gente é muito crítico, às vezes com razão, mas talvez a gente também não consegue parar, às vezes, e ponderar o lado bom, né? Programa de vacinação, aí, mundialmente, a gente é um dos melhores que tem, no sentido assim, nos outros, Estados Unidos, você paga, não existe política pública para isso, né? Então tem muitas vacinas disponíveis, né? Do HPV também, que por um período teve uma adesão muito baixa, por falta de conhecimento e de conversa das pessoas, de entender o porquê, o motivo, né? O tanto de câncer de colo do útero que se mata em mulher, e a vacina, as pessoas não usam essa... Eu acho que tem um redesenho que está se criando, né? Por exemplo, quando nós pensamos nos indicadores, são 7 indicadores atualmente, se eu não me engano, na política. E você analisa a situação vacinal, né? Questão de saúde da criança, saúde do adulto idoso, e mulher. E geralmente um dos indicadores que ficam baixos é o da coleta do exame do preventivo do colo do útero, né? Então, muitas vezes, e você percebe que há um empenho enorme dos enfermeiros para que se aumente esse processo de coleta, extensão de horário dentro da unidade básica de saúde, né? Campanhas, chamamento, porque muitas unidades, né, igual eu falei, tem um grupo de WhatsApp da população do meu bairro que estão cadastradas lá no grupo que se chama PSF Bairro Anchieta, né? Então, eles avisam quando tem vacina, avisaram que chegou a vacina da dengue, eles avisam quando vai ter, se por um acaso não terá algum tipo de atendimento aquele dia por, sei lá, problema de atestado médico, alguma coisa, alguém ficou doente, o médico ficou doente, não conseguiu ir aquele dia, né? Ou a dentista, alguma coisa assim. Mas tudo que tem de serviço disponível, eles vão avisando lá. É uma estratégia. E muitas vezes eles mandam convites. Olha, hoje a unidade vai ficar aberta, até porque muitas vezes a pessoa trabalha de manhã e de tarde, ela não consegue ir até a unidade. Então, nós já temos, né, um redesenho nas propostas de política com unidades de saúde que têm horário estendido, que elas funcionam geralmente até o horário da meia-noite. Então, a pessoa que trabalha de manhã e de tarde, ela tem esse horário para buscar a unidade básica de saúde para fazer um exame simples como esse, né? Para fazer uma triagem para saber se está com hipertensão, né? Para fazer uma triagem, um acompanhamento para saber se está com hipertensão ou não, para ir olhando uma vez, né? Durante uma semana, uma vez como que está a sua pressão arterial. Então, tem propostas que estão vindo a aprimorar o nosso sistema de saúde, né? E eu acho que a universidade, ela empenha um papel muito grande nisso. Eu vou tirar por base os alunos do estágio supervisionado que eu acompanho, quando eles estão no último ano, que eles vão para o estágio supervisionado na atenção primária e também na atenção hospitalar. E todos os meses, são 4 meses de estágio supervisionado, são 400 horas que eles precisam cumprir dentro da unidade de saúde. Esses 4 meses, que é um período de avaliação quadrimestral, né, dos indicadores, aumentam nos indicadores onde tem unidade que tem aluno estagiário. Né? Então, eles trazem uma contribuição muito grande. Então, percebam como é a potencialidade que é essa integração ensino e serviço. Né? O papel que a universidade tem também na oferta de serviços de saúde para a nossa população.
e o enfermeiro ser atuante, como traz esse retorno financeiro. Sim. Porque você tem um gasto com a pessoa, mas ele aumenta os seus índices e o município ganha mais verbas para ele ser atuante, que é essa métrica que você falou. 4 meses já muda os indicadores. Então, e a tendência hoje são que essas métricas elas sejam qualificáveis, né? Hoje não se fala mais sobre indicadores apenas no atendimento quantitativo. Hoje o atendimento dos indicadores que nós chamamos agora nessa atualização dessa política são indicadores de boas práticas. Então, são indicadores, formatos qualitativos. Como que seria isso, professora? Seria, por exemplo, antigamente eu fazia um parâmetro quantitativo de atendimentos que eu fazia para pessoas, por exemplo, com hipertensão, com diabetes. Hoje, além de eu ter esse parâmetro quantitativo, para eu conseguir o aumento da minha métrica e conseguir a verba, eu preciso ter um parâmetro qualitativo. Ou seja, eu fiz a consulta, a pessoa com hipertensão, fiz, ok. Mas eu aferi, eu fiz uma estratificação de risco, né, para saber em que grau que tá, se tem risco cardiovascular, né, se eu atendi uma pessoa com diabetes, eu fiz a avaliação dos pés, né, com estensiometria, para saber o grau de sensibilidade. Tudo isso vai estar sendo computado dentro da qualificação para saber se você vai receber verba ou não por conta daquele indicador. Eu tô toda hora batendo a mão aqui, né? Então, hoje o parâmetro ele está diferenciado, não é mais só quantitativo, é também qualitativo, vai envolver a qualidade daquela consulta, a qualidade daquele serviço ofertado para aquela pessoa. E é tão importante que os indicadores, eu vou fazer às vezes, tentar achar para a gente falar só de indicadores, porque o indicador é tão importante, que o indicador também depois se atinge você tem a opção de entrar outros níveis de verbas. Então, a partir que você atingiu esse estágio, você te dá direito a abrir, agora você tem o direito para montar um hospital, um novo hospital com nova verba federal para vir aportar em você, porque você atingiu essas métricas. Então, quanto mais você... E eu acho que é um tipo de análise ou avaliação excelente. Se você não me alimenta, como que eu vou saber se você está sendo efetiva nessa, né? Então, mas a conscientização do profissional e da população de fazer uso, né? É um conjunto, assim, que só tende a beneficiar. Mas vamos voltar um pouco pro projeto aí, né? Pra gente finalizar o nosso papo. Então, todo projeto, ele possui suas dificuldades, né? Quais são as dificuldades que a senhora achou, assim, mais relevantes nesse projeto? Olha, eu acho que não só nesse, mas assim, sendo bem sincera, tá? Acho que um dos desafios que nós enfrentamos e que está em processo de debate dentro da nossa instituição, da UFMT, é a questão da certificação, né? Então, nós temos certificações que acabam sendo assim bem morosas. E muitas vezes, por exemplo, para um projeto desse que traz a proposta de um evento, eu não teria mesmo como certificar os participantes do meu evento pelo projeto, porque eu preciso encerrar o projeto que está previsto no período de 1 ano, sendo que o evento vai ser pontual em maio, né? E eu teria então que esperar encerrar todo o projeto para depois eu fazer o relatório final. Aí depois que eu fizesse o relatório final, eu ia ter que pegar a lista dessas pessoas para poder encaminhar em processo via SEI, para aí ocorrer a certificação. Então, assim, eu acho que o maior desafio é a certificação dentro da nossa instituição, mas que está sendo debatido, né? Está trazendo aí uma proposta de um novo sistema, que é o SWAP, né? Então, vamos ver, eu estou com uma expectativa grande nesse sentido, né, de que venha aprimorar e melhorar, porque nesse sentido, quando se trata de extensão, para mim, as principais dificuldades é tanto o fluxo para a proposta, para a aprovação da proposta, quanto o fluxo para a finalização e certificação, tá? No decorrer, na população, né, nos atendimentos, no fazer das ações, para mim, tá
talvez as maiores dificuldades seria mesmo assim na questão de agenda, né? Agenda dos alunos, com o professor, com a comunidade, que muitas vezes acaba assim, tá numa semana que tem uma prova muito importante, então eu acabo ficando sem aluno às vezes daquele dia para aquela ação, acabo fazendo sozinha. Acontece. Mas são coisas superáveis, né? E que eu consigo ter autonomia para resolver. Quanto à certificação, fluxo de homologação, autorização, homologação, dentro da UFMT, para mim, é o principal embate, sendo bem sincera. Você foi até criativa, porque na verdade você fez de um projeto, colocou várias ações, que às vezes é bem pontual, termina e acaba, e para fugir dessa... Você tem que fazer toda vez um projeto de extensão e às vezes a coisa está acontecendo e o projeto ainda não passou por todos os trâmites, né? Então, eu acho que você conseguiu se adaptar ao sistema. E eu, como câmara de extensão, posso falar isso, né? Que a gente tem pelo menos essa perspectiva de ter uma mudança de sistema, né? E tornar o processo mais rápido. Porque a curricularização aí tende a gente... ou manter no mínimo, ou aumentar o número de ofertas, né? O que é muito bom para a população. E aqui dentro a gente vai se ajustando conforme dá. Leonara, eu acho que a gente já pegou, já atendeu assim todas as nossas dúvidas. Quero agradecer novamente. Eu que agradeço. Né? E eu queria encerrar assim com você falando pro pessoal, convidando de novo, né? Já que esse episódio aí vai sair lá. Estamos aí no mês de maio, então, para a gente fazer o convite de novo para a Semana da Enfermagem, uma das atividades que faz parte do seu projeto de extensão, convidar aí a comunidade interna e externa para essa Semana da Enfermagem. Isso. Bom, pessoal, então, estaremos aí com a Semana da Enfermagem, né? Na qual a temática principal vai envolver o processo do curso de enfermagem, dos 20 anos do curso de enfermagem. Então, nós temos muitos enfermeiros que se formaram pela universidade, enfermeiros egressos, hoje atuantes aí dentro do sistema de saúde público, privado, né? Empresários, autônomos. Então, nós vamos convidar toda essa população egressa, a população que está aqui dentro estudando, né, de diversos cursos de saúde afins também estão convidados, alunos técnicos de enfermagem, alunos de enfermagem de outras instituições estão amplamente convidados, tá? E nós estamos aqui para celebrar um ganho para a nossa comunidade muito grande, que é o nosso curso que está aí há 20 anos formando profissionais capacitados, ótimos profissionais de referência para a nossa região, tá? Então, dia 28 e 29 de maio, né? Se tudo der certo, nossa Semana de Enfermagem ocorrerá aí, né? Com a graça de Deus. É isso aí. E muito trabalho nosso. Vocês, dos alunos, né, de todos os professores, parte técnica. Muito obrigado, professora, pela sua disponibilidade. Agradecer também a Gabriele. Quebramos gelo, né, Gabriele, agora. E agradecer você que ficou com a gente nesse bate-papo até agora. De novo, se você achar que esse bate-papo pode inspirar algumas pessoas, ajudar alguma pessoa, que você puder nos ajudar dando like, encaminhando o vídeo, porque esse é o nosso combustível de chegar a mais pessoas, auxiliar mais pessoas e fazer sempre essa abertura de porta de forma que mostre que a UFMT está aqui para ensinar, mas também para ser uma porta de auxílio para a comunidade, com seus projetos de pesquisa e de extensão. Essa é uma casa de vocês e a gente, além do ensino, faz atividades pensando na população, no bem-estar, na melhora, né, de diferentes formas. Então, sintam-se convidados também a vir conhecer o campus, né? O campus está sempre aberto, né? Ele não tem restrição de acesso, então vocês venham conhecer todos os cursos, né? Até mesmo para saber opinar ou criticar com mais propriedade. A gente tem um museu, tem tanta coisa, tem as quadras, tem o planetário, né? E, obviamente, a biblioteca disponível aí.
Então venha conhecer e se inteirar um pouco de um espaço que é para a comunidade, tá bom? Um forte abraço e espero vocês no nosso próximo programa. Tchau, tchau.